Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Felipe Genari, sou um dos consultores educacionais aqui da Daqui para Fora e vou conduzir o evento de hoje, que vai falar, né, como selecionar as universidades mais adequadas sobre do seu perfil e alguns dos principais erros, né, que a gente já viu alunos cometerem ao longo dos anos. E a ideia aqui é trazer para vocês vocês estarem mais bem preparados para essa fase do projeto. Acho que, né, não adianta nada, às vezes, ter boas notas e bem nas provas e, de repente, nesse momento de seleção, cometer alguns erros aqui. Então, no evento de hoje, eu vou falar, sempre começando, a gente fala rapidinho sobre a Daqui para Fora, vou trazer o processo seletivo, e aí eu vou a fundo nessa questão da seleção de faculdades, mostrar alguns exemplos de como a gente monta a lista de alunos, falar um pouco sobre bolsas, rankings, como montar uma lista balanceada, e no final eu abro para as perguntas de vocês, mas fiquem super à vontade, se ao longo da apresentação vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando, se não der para responder na hora, ali no final, a ideia é responder. Para quem está começando a nos acompanhar agora, Daqui para Fora é uma consultoria que já desde 2001 prepara estudantes para estudar, fazer graduação fora do Brasil, né? Nesses muitos anos foram mais de 4 mil jovens se preparando conosco, eh, né? Aprovações aí nas principais universidades dos Estados Unidos, da Europa, muitas applications enviadas, então muitos dados para ajudá-los, né, nos ajudar aqui a tomar as melhores decisões. O nosso time tem muitos profissionais hoje, né? 62 trabalham conosco, 40 que fizeram faculdade fora. Inclusive, eu sou um deles, fui cliente da Daqui para Fora em 2007, estou aqui desde 2014, né, trabalhando na empresa. Aqui algumas das faculdades mais famosas e conhecidas que tivemos alunos aprovados. A gente atua em todos esses países aqui. Ponto super relevante é que eu trouxe algumas das mais famosas, mas não temos, né? Algumas pessoas me perguntam, mas vocês têm parceria, vocês trabalham só com essas? Não, a nossa ideia é ajudar os estudantes a encontrar quais são as melhores opções. Aqui são alguns exemplos das mais conhecidas. Resultados mais recentes, né, dos últimos 3 anos, nas faculdades americanas, a gente teve aprovações em praticamente todas as mais conhecidas, né, e aqui os resultados no Canadá e na Europa. Então, acho que hoje dá para dizer que a gente entende muito bem o que as universidades esperam de cada aluno, né, como se preparar para esse projeto, e como escolher, né, as melhores opções de faculdades mais adequadas. Mas vamos lá, falando rapidamente aqui, eu não vou tão a fundo, mas falar do processo seletivo. A gente fala bastante dos nossos eventos, até para que isso fique bem fixado na mente de todos vocês. O processo pode variar muito de país para país, universidade para universidade, mas normalmente, primeiro critério avaliado, média geral de notas, ah, principalmente nos Estados Unidos e alguns outros países, já a partir do nono ano, né, então do nono até o terceiro ano do ensino médio. Depois algumas provas, para quem pensa nas faculdades, né, principalmente americanas, ou uma ou outra na Europa, muitas pedem o SAT, o equivalente ao Enem norte-americano. Qualquer universidade que o curso for em inglês, vai ser necessário um teste de proficiência, né, mais comum, TOEFL, IELTS, Duolingo, prova de Cambridge, Enem, principalmente para quem pensa em estudar em Portugal. O Enem é um acesso direto. Somente com a nota do Enem você já consegue, né, uma classificatória. Para outros países, como o Canadá e algumas universidades espalhadas pela Europa, o Enem é um critério avaliado, mas não é uma classificatória direta como Portugal, né? Então, muita atenção aqui. E provas específicas, principalmente quando a gente vai para a Europa, o processo ele não tem uma padronização igual dos Estados Unidos. E um desses elementos que pode acontecer é uma prova específica, dependendo do país, da universidade ou até mesmo do curso. Muitas faculdades entram também nesses critérios pessoais, né, especialmente as mais seletivas, elas vão mais a fundo aqui, então carta de recomendação de professor e coordenador, atividades extracurriculares, tudo que o estudante faz fora do currículo obrigatório da escola, redações, né, os famosos essays, né, temas muito pessoais, revelados com bastante antecedência, que os estudantes fazem de casa, né, então não é em formato de prova. E por último, não são muitas, mas algumas faculdades podem pedir entrevista, geralmente com ex-aluno ou representante da universidade. E para quem pensa em curso artístico, cinema, música, atuação, arquitetura, moda, design, muita universidade vai pedir um portfólio ou uma audição por vídeo. Tá? Então, um processo bem amplo, com muitas variações aqui, e que pode ser, né, mais ou menos complexo a depender da faculdade ou do país. Agora vamos lá. Então, como que a gente aqui na Daqui para Fora faz, né, na hora de selecionar as universidades? E antes de começar aqui, eu já vou dizer que tem alguns pontos que parecem super simples, mas o que eu vi nesses últimos anos é muitos dos alunos que
erraram, não deu certo aqui, ou às vezes fizeram o projeto sozinho e não passou, e aí no ano seguinte contrata a gente, e aí quando a gente vai revisar o que aconteceu, muitas vezes foi porque não fez o simples. Então tem algumas coisas simples, mas seguir esses passos aqui ajuda bastante. Então esse é o passo a passo, né, que a gente faz. O primeiro ponto que a gente vai considerar são sempre os critérios objetivos avaliados pelas universidades, né? E aí a gente sempre vai começar a pesquisa entendendo, bom, então quais são as notas da escola que esse aluno tem, quanto que ele tirou, né, nas provas, SAT ou ACT, nos testes de proficiência, e aí entender quais universidades têm o tipo de, né, estão buscando o tipo de aluno que você é. Principalmente quando a gente fala de teste de proficiência, pessoal, você entra no site da faculdade de pesquisa, eles têm exatamente o que precisa. E quando a gente fala de teste de proficiência, se você não tem o que a faculdade pede, muitas vezes eles nem analisam o restante, né, das suas notas. Notas escolares e notas de prova, algumas universidades dão uma referência exata, muitas não dão, mas você consegue encontrar em sites, depois eu vou até passar alguns exemplos para vocês, e eles dão mais ou menos uma estimativa de aproximadamente quanto que, né, o percentual dos alunos que são aprovados. Então no SAT, X% dos alunos aprovados tiram, né, entre 1.400 e 1.450. Então você consegue pelo menos ter uma referência se você está próximo do que aquela universidade pede. Para alunos pensando em cursos artísticos, até coloquei aqui o portfólio, é um pouco mais difícil você ter esse critério 100% objetivo, mas o que pode ser feito? Pesquisa alunos de anos anteriores que passaram naquela universidade, e muitas vezes o pessoal, né, posta os portfólios na internet, então você consegue ter pelo menos uma ideia do nível de material, tá? Mas sempre comece, pessoal, por esses critérios objetivos. O que que eu vejo bastante acontecer aqui? Alunos fazerem várias pesquisas e primeiro só olhar o ranking da faculdade e tal, e aí se encantam com um monte de universidade, e quando você vai ver, suas notas estão abaixo do que aquilo que você pesquisava, ou então quando você pesquisou uma faculdade que você já gosta e quer saber mais, vai para os critérios objetivos primeiro, né, nessa parte mais acadêmica. Depois, super relevante, quanto custa a universidade. Sempre quando a gente fala de valores, vocês têm que contemplar aula, moradia, alimentação, os gastos gerais. Ah, Aqui, né, talvez tenha alguns pais, alguns alunos, tem alguns alunos que às vezes querem estudar fora, precisam conversar com o pai, ou vice-versa, o pai quer que o filho estude fora, mas ainda não teve essa conversa, então tem que ter uma conversa franca aqui, familiar, ter um teto aqui até onde é possível chegar. Se o valor estiver acima do que, né, vocês planejam investir, bom, tem que investir em bolsa, né? Depois eu vou falar mais sobre esses tipos de bolsas aqui, que são os mais comuns, mérito acadêmico, por necessidade financeira, ou a bolsa artística. Para quem tem cidadania europeia, muitas das universidades públicas da Europa podem ter uma condição diferenciada, mas tem que ser muito pragmático aqui. Tem faculdade que fala abertamente no site dos tipos de bolsas que tem, algumas até dão assim, se você tem, né, média tal, escolar, mas tirou tanto nessa prova, você se qualifica. Tem muitas que falam, olha, a gente tem essa bolsa, aplica e você vai saber depois. Tá? Então, acho que uma das partes mais difíceis aqui é de saber realmente se você tem condição ou não de conseguir essa bolsa. Uma dica que eu posso dar, se você, né, não conhece tanta faculdade, pesquisa se tem jovens brasileiros, muitas universidades têm uma organização que chama Brasa, que é a Associação de Estudantes Brasileiros. E aí é legal você tentar falar com um brasileiro, porque às vezes os dados que as faculdades dão no site são gerais, ou que você encontra em sites abertos, né? Que tem estatísticas, fala a média de bolsa recebida por aluno, mas não especifica se é para aluno, né, local, aluno internacional. Então, ter contato com brasileiros é bem relevante, porque você já vai saber, né, se houveram casos de bolsas generosas para brasileiros, se aquele aluno tem, se ele sabe, e aí eles já vão ter mais informações. Então, sempre comecem fazendo aqui por esses critérios mais objetivos. Uma vez que você passou por eles, aí que a gente vai começar a entrar nos critérios, né, mais subjetivos. Então, uma vez que a gente já tem um pool de universidades que, pô, academicamente e na parte financeira tão dentro do que aquela família almeja, aí a gente vai ver, bom, quais são as mais interessantes aqui, né, em termos do quais são os melhores cursos que você quer e que estão dentro desse contexto, que tipo de oportunidade essa faculdade oferece, tá? Isso é super relevante também. As faculdades têm clubes, organizações estudantis. Hoje no site das faculdades você encontra tudo que eles oferecem por lá. Então é super relevante você entender mesmo, né, o que que essa faculdade tem, o que te chama atenção. E aí a gente vai entrar também
né, no que aquele aluno quer, né, e o que não só a faculdade, mas os entornos oferecem. Então, aqui no Brasil, a gente nunca vai escolher uma faculdade por conta do tamanho dela. Pô, mas lá faz muita diferença. Semana passada, ou semana retrasada, eu estava nos Estados Unidos, em Orlando, né, visitei uma das universidades lá, UCF, que é a segunda maior faculdade nos Estados Unidos em número de alunos. Assim, é gigantesco. Quem nunca teve a oportunidade de visitar é algo, né, descomunal o tamanho. Tem alguns alunos, talvez seja muito grande demais. Para outras pessoas vai ser legal. Aí, né, quando você vai para estilo de faculdade, diferenças entre Estados Unidos, Canadá versus Europa, tamanho da cidade. Para muitas pessoas, isso pode ser tão ou mais importante até do que o nível acadêmico. Por último, sempre recomendo aqui para vocês, conversem com pessoas que estão vivendo essas experiências. Se tiverem a oportunidade, né, conversem conosco, com outros profissionais da área, né, com os counselors das escolas de vocês. Conversar com jovens que já foram ajuda muito. Então, ter essa referência. Vocês, pais de alunos também, o que a gente gosta muito é de conectar, muitas vezes, né, pai de aluno nosso que já está lá, um pai de aluno que está se preparando. Acho super rico ter essa troca. Então, conversem com pessoas aqui. Tá? Então, acho que esse seria um passo a passo para vocês seguirem. E aí, trazendo mais alguns outros pontos que englobam aí essa questão né, da seleção de universidades. E o deles aqui, algo que a gente usa bastante como referência, são os rankings. E vocês, né, vão entender por que eu uso como referência, eu falei aqui referência, e não uma verdade absoluta. Muitas vezes a gente não sabe, né, o que esses rankings medem. Aqui eu trouxe os dois mais famosos, né, que a gente mais usa como referência, o US News para as faculdades americanas e o Times of Higher Education, né, que mede os rankings mundiais. Então, por exemplo, na US News, o 30% do ranking está baseado na taxa de formatura e retenção de alunos. O que é algo legal, né? Se muitas pessoas estão se formando, estão ficando na faculdade, significa que né, ela é boa, os alunos gostam. Em compensação, diversidade socioeconômica só mede 5%. Talvez para algumas pessoas, né, isso tenha um peso maior do que a taxa de formação e retenção de alunos. Quando a gente vai para o Times of Higher Education, que é esse ranking global, muito do que ele está relacionado à reputação acadêmica, pesquisa, citações. Então, você pega uma universidade muito grande, né, que tem muitos docentes, pós-graduação, naturalmente ela vai produzir, né, mais pesquisa, mas não significa lá que, sei lá, o departamento de jornalismo tem muitas opções e muitas empresas que estão procurando alunos para o mercado de trabalho. Então, é importante vocês entenderem isso, e aí eu quero mostrar para vocês como esse contexto traz algumas distorções em rankings. Então, eu trouxe o exemplo aqui do Times of Higher Education, onde, né, por exemplo, a Michigan State, que é sim uma boa universidade, tem uma boa estrutura, mas ela está na frente aqui, né, de Dartmouth College, uma Ivy League, de Georgetown. E eu acho que, se a gente for olhar, né, curso por curso, muito provável que em nível acadêmico, em estrutura e oportunidades, possivelmente não tenha nenhum curso, né, em Michigan State que seja mais forte do que Dartmouth College. Ainda assim está na frente do ranking. Então, usem como referência, mas tomem muito cuidado para que você não deixe, né, todas as suas decisões serem guiadas somente no ranking e às vezes você não considera ou perde uma oportunidade legal, né, por estar só se guiando nisso. E aí, o que a gente recomenda aqui na Daqui para Fora, quando você está pesquisando as universidades, é que cada aluno crie o seu próprio ranking. Então, senta lá, né, tem uma conversa em família, entende, poxa, o que é importante para você nessa vida universitária? Quais vão ser as suas prioridades? Né? Pensa que você vai morar 4, 5 anos da sua vida, né? Entenda o que cada universidade, cada país oferece. Tem estilos de faculdades muito diferentes, voltada para o mercado de trabalho, voltada para pesquisa, né? Coloca o peso do critério em cada um e aí começa a separar quais, né, de fato combinam mais com você. Mais uma vez aqui, conversar com, né, especialistas, alunos que estão vivendo essa experiência, assistir vídeos, acho que ajuda bastante. E aí, algo que a gente preza muito andar para fora e toma muito, muito cuidado, e eu diria que esse, sem sombra de dúvidas, é o maior. A maior vez que eu vi erros aqui de alunos que fizeram esse projeto sozinho foi montar uma lista muito desequilibrada. E aí eu vou mostrar para vocês como um exemplo de uma lista equilibrada e depois um exemplo de uma lista desequilibrada.
Então, nesse exemplo que eu trouxe aqui, é um aluno que está mirando em 12 universidades. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais de número de candidaturas, o que faz sentido, o que não faz, mas esse exemplo aqui são 12. Aqui na Daqui para Fora, como a gente tem a base de dados dos alunos que se candidataram no ano anterior, sempre que eu recomendo uma universidade para um estudante, além das características da faculdade, a gente vai colocar quais são as chances do aluno ser aprovado naquela universidade. E aí a gente classifica, né, em muito competitiva, de 1 a 10% de chances, competitiva, alvo e segura. Tá? E nessa lista aqui, né, na lista final desse aluno, ele teve 5 faculdades muito competitivas, três competitivas, 2 alvos e 2 seguras. E aí vamos avaliar né, quais são os possíveis cenários. Então, num cenário muito otimista, esse aluno passou em uma das faculdades competitivas, né? Afinal, você está falando de faculdades que você tem até 10% de chances, então pode sim acontecer de você não passar em nenhuma. Então, passar em uma é um cenário otimista. Nas competitivas, ele passou em uma ou 2 universidades. Passou nas 2 alvos e passou nas 2 seguras. Então, no final desse projeto, esse aluno, né, tem de 6 a 7 opções para ele avaliar e comparar. Agora, vamos para um cenário realista. Acabou não passando em nenhuma das faculdades muito competitivas. Passou em uma competitiva, né, em uma ou 2 alvos e passou nas 2 seguras. Esse estudante ainda tem, né, algumas opções legais aqui para ele avaliar. E num cenário mais pessimista, onde as coisas não foram tão boas, né, nas mais competitivas dele, ele não passou em nenhuma, passou em uma alvo e entre uma e 2 seguras. Então, mesmo num cenário pessimista, esse aluno terminou o projeto e ele tem opções para avaliar, né? O que a gente viu ao longo dos anos? Quando um aluno chega lá na frente e só tem uma faculdade, ou recebeu, né, num pior cenário, foram pouquíssimos casos que aconteceram, mas alguém que não passou em nenhuma porque só quis aplicar para a faculdade muito competitiva, é difícil para o estudante, primeiro, né, pessoalmente falando, só ter uma negação, 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 e depois chega lá e só ter, né, uma opção, você não consegue nem avaliar. Então é legal você ter pelo menos algumas. Agora vamos mostrar, né, então, só recapitulando, cenário pessimista, esse aluno ainda tem chances. Agora eu quero dar um exemplo do que eu já vi algumas vezes de uma lista muito desequilibrada nesse mesmo contexto, né, 12 candidaturas. Esse aluno também aplicou para 12 faculdades, mas ele escolheu 8 muito competitivas, 3 competitivas, somente uma segura. E muitas vezes, quando eu vi alunos fazendo isso, ele escolheu uma segura que ele nem queria, né? Eu vou botar aqui só porque eu sei que é fácil de passar, mas eu vou passar em algumas outras com certeza, então, né, só para ter aqui, se nada der certo, eu vou para essa faculdade. E aí ele acabou nem colocando muito tempo em escolher as que eram mais possíveis, colocou uma lá que provavelmente ele não tinha o menor interesse de ir. Mesmo cenário que eu fiz aqui para vocês. Por um cenário otimista, que ele passou em uma muito competitiva, uma ou 2 competitivas, nenhuma alvo, uma segura. Então ele tem de 3 a 4 opções, ou ainda um cenário legal. Num cenário realista, né, onde ele talvez não passe em nenhuma muito competitiva por ser difícil, ele passou em uma competitiva e uma segura, tem 2 opções. Agora, num cenário pessimista, onde as coisas não deram certo, ah, ele vai ter aquela uma segura e vai que der alguma coisa errada, a faculdade perdeu o documento, algo acontece aqui, perdeu algum prazo, ou não passou em nenhuma universidade, né? E com pequenos ajustes, algumas mais opções de universidades, isso, né, não aconteceria. E assim, parece bobeira, pessoal, mas eu já vi inúmeros casos de alunos que o projeto não deu certo simplesmente porque escolheu errado a faculdade. Tinha nota, tinha as possibilidades, mas pô, não colocou, né, a devida atenção nisso e subestimou. Geralmente o que acontece na verdade, é superestimar as suas chances e arriscar demais e não ter cuidado na hora das escolhas, principalmente da alvo e da segura aqui, tá? E essa questão da faculdade ser segura ou alvo não necessariamente tem a ver com o nível acadêmico, mas sim com as suas chances de passar. Existem faculdades que às vezes academicamente são muito boas, mas tem, por exemplo, uma grande quantidade de alunos e admitem mais estudantes para preencher as cadeiras e pode ser que seja um pouco mais fácil de entrar, né, do que uma outra que às vezes até pior academicamente, mas ela é pequena e acaba sendo mais seletiva. Então, né, tenham muito cuidado nisso, né, não superestimem aqui as chances. Eu acho que tem que montar sim uma lista que seja ambiciosa, de forma alguma eu tô falando, não, né, não aplique para faculdades difíceis, não tem que sim, tem que ser ambiciosa, mas tem que ser equilibrada, tá? E aí, além desse equilíbrio
de chances de admissão, tem toda a questão financeira. Então, trazendo aqui uma referência para vocês de quanto custa estudar fora, já considerando as despesas de aula, moradia e alimentação. Esse é o valor anual e está na moeda local de cada país, dólares americanos, dólares canadenses, libras e euros. Como vocês podem ver, né, tem uma variação bem grande, que não está só contemplando qualidade, mas localização, se a faculdade é pública ou privada, até mesmo o curso, tudo isso interfere. Europa, né? Nos últimos 4, 5 anos a gente se especializou bastante na Europa e em grande razão, além da qualidade acadêmica, excelente custo-benefício, né? Tem universidades, se a gente considerar só a parte de aulas, começam a partir de 800 euros no ano. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Nome da universidade, ranking do Times of Higher Education, custo anual para alunos que não têm cidadania europeia em euros e custo anual para alunos que têm. Então, alguns locais, né, universidades na Itália, algumas públicas, região de Andalucia, na Espanha, onde fica a Faculdade de Sevilha, de Málaga, não faz distinção de valor, né, mesmo você tendo ou não cidadania europeia. E aí tem alguns outros locais que têm essa distinção, e alunos com cidadania europeia podem pagar, né, 10% da anualidade de um aluno de fora. Tá? Então, ah, ótimas possibilidades aqui na Europa. Bolsas de estudos, esses são os 4 tipos de bolsas mais comuns: mérito acadêmico, renda, mérito artístico e bolsa esportiva. Tá? Então, super importante também nas pesquisas entender qual faculdade contempla qual tipo de bolsa, se você se enquadraria ou não, né, no que aquela faculdade oferece. Nos últimos 3 anos, aqui na Daqui para Fora, 60% dos alunos foram, né, ofertados bolsa de estudos. A redução média de bolsas foi de 18 mil dólares por ano, um pouco mais de 90 mil reais. E aqui eu não tirei dessa estatística alunos que não estavam mirando em bolsa, tá? Então a gente tem algumas, né, famílias ou algumas famílias que estão mirando numa universidade que não dá bolsa de estudos, então não necessariamente todos estão nesse foco. Aqui alguns exemplos de universidades, né? Europeias, algumas faculdades que têm bolsas por mérito na própria universidade. Ah, Tem alguns centros também, algumas instituições que ofertam bolsas de estudos. E aqui alguns exemplos dessas instituições. E aí, pessoal, até eu sei que muitas pessoas tiram print. Se depois vocês quiserem a apresentação, eu vou deixar aqui nosso contato no WhatsApp. Manda uma mensagem aqui para a nossa equipe que a gente pode encaminhar o PDF, né, dessa apresentação. Algumas dicas do que você pode pesquisar na hora que for, né, levantar mais informações sobre as universidades. Então, se você quiser saber que tipo de programas eles oferecem, né, sempre usem esses termos aqui, academics, major, e algo super importante, sempre entrem no undergraduate programs ou bachelor. Principalmente na Europa, eu já vi alguns alunos entrarem em site de algumas universidades, saírem todos animados. Poxa, tem um monte de opção de curso em inglês, mas aí olha o curso de graduate, de pós-graduação, e aí tinha uma disponibilidade maior e às vezes não era o curso que eu estava buscando. Tá? Então, sempre atenção a isso. Para saber os critérios de admissão, usem Prospective Students, Admission Requirements, e sempre atenção também se você está na página dos International Students. Muitas universidades têm 2 páginas, do estudante local e do internacional, é fácil confundir, e às vezes você está pesquisando um critério ou tem um deadline diferente. Informações sobre a vida na universidade, campus life, housing, dining, né? Você sabe, você consegue ter bastante coisa mesmo. Sobre o tipo de atividades extracurriculares que eles oferecem, né? Clubs, student organizations. Quando for pesquisar sobre bolsa de estudos, scholarship opportunities, e sempre usa também international students. Aqui também é muito comum, tem 2 páginas diferentes. Outro ponto relevante, tem algumas faculdades que podem ter uma candidatura separada para a bolsa de estudos da universidade. E às vezes são deadlines diferentes. É muito comum faculdades terem prazos prioritários para a bolsa de estudos, e que acontece antes do prazo regular. Então, tenham bastante atenção aqui. E para saber mais, né, o que a universidade oferece de oportunidade de trabalho, on-campus job ou student employment. Algumas dicas finais aqui, né, na hora de montar sua lista de faculdades. Muitos me perguntam, para quantas universidades eu devo aplicar? Ah, não tem um número certo, porque depende muito de quais são os seus objetivos, e aí eu vou dar alguns exemplos. Poxa, às vezes eu tenho algum aluno que está mirando na Europa, quer algum curso específico, mas quer estudar em inglês.
às vezes as opções não são muitas. Então, de repente, você vai ter lá uma opção na Itália, um na França e dois na Espanha. E aí a sua lista vai ter quatro universidades, porque são as quatro faculdades que oferecem o curso que você quer em inglês. Outro ponto, às vezes eu tenho algum aluno que está indo para os Estados Unidos, mas a família está indo para um estado, ou ele sabe que ele só quer aquele estado específico, ou também não vai adiantar ele aplicar para 10, 12 universidades, ele aplica para uma quantidade menor. Em compensação, eu tenho alguns alunos que ainda não estão certos do país que ele quer estudar, estão interessados em mais de um. Alunos que pô, têm um nível acadêmico alto, quer mirar em faculdades muito seletivas, e aí é normal, né, ter um número maior de opções, até para montar aquela lista equilibrada, como eu mencionei, mas ter mais opções muito seletivas. Eu tenho alunos que miram em 14, 15, 16, já tive até alguns estudantes em 20 universidades, mas porque, né, tem um estilo de projeto mirando muito, muito alto e quer, né, aumentar as suas chances. Quando ter essa lista definida, ter a lista equilibrada, acho que eu já falei aqui bastante. Quando ter a lista definida, o ideal, pessoal, é que quando você chegue em agosto do seu ano de candidatura, você já esteja, né, com uma ideia mais clara de possíveis universidades que você vai aplicar. Eu diria que a grande maioria dos nossos alunos de candidatura que estão conosco, né, desde o começo do ano, estão chegando agora, nesse momento aqui, estão bem encaminhados para ter uma lista final, né, definida. Então, né, geralmente entre setembro e outubro do seu último ano do ensino médio para alunos de currículo brasileiro, ou na metade do seu senior year, próximo da metade do seu senior year, né, da conclusão do meio do ano para alunos de currículo internacional, tá? Porque você aplica geralmente entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem, nas principais faculdades. Então, se você ainda está nesse último ano, está vendo aqui na apresentação, ainda não começou a pesquisar sobre a sua lista, né, sugiro e quer aplicar ainda esse ano, não dá para esperar muito, tem que, né, começar desde já. Abra a cabeça, falei sobre os rankings, use como referência, mas sabe, tem muita coisa legal. Se aproveitem para os mais novos, visitem, conheçam universidades. Quando você for numa visita, né, em alguma cidade que tem muitas opções, pô, visita as mais famosas, mas também visita aquela outra opção que você, talvez uma primeira no ranking, de repente você pode surpreender, tem muita coisa legal que às vezes a gente não conhece. Ponto de atenção, significa que qualquer faculdade fora é boa? Não. Tem algumas que não vale a pena, mas tem muita coisa legal sim. Então é legal abrir a cabeça para isso. Saiba muito bem onde e o que pesquisar. Acho que hoje a gente tem muita informação fácil, né, na internet, o que é bom, mas pode ser ruim também, porque tem coisa que nem sempre é precisa. Trouxe aqui alguns sites que são referências legais que vocês podem utilizar, né, US News, College Board, Niche, aqui para Holanda, Times of Higher Education, The Guardian para o Reino Unido. Hoje você também consegue fazer muitos tours virtuais bem legais pelas universidades, né? Basicamente você consegue ver tudo da faculdade, né, de forma online e de forma bem precisa, que tem alguns sites que vocês podem pesquisar um pouco mais. Ah, e aí, né, antes de abrir para as perguntas de vocês, já vi até que chegou aqui uma pergunta no chat, ou no Q&A. Rapidinho eu quero explicar como funciona os nossos programas. Então, temos dois tipos de programas diferentes. Para quem está na nona série do ensino fundamental, primeiro e segundo ano do ensino médio, é o programa de preparação. A ideia aqui é trabalhar muito na priorização, execução, pesquisa, sugestão e evolução no perfil extracurricular, ter metas de notas bem claras, para o tipo de seu objetivo de universidade, o país que você tem interesse. Hoje, muitos dos nossos alunos que começam nesse programa conosco não sabem ainda ao certo que países querem estudar. Alguns nem têm certeza se vão ou não de certo estudar fora. Maioria ainda não sabe o curso que planeja fazer. Então a gente tem também aqui uma orientação profissional para ajudar os alunos a se conhecer um pouco mais, quais são as suas habilidades, é, de acordo com as suas habilidades, quais são possíveis carreiras ou cursos que você pode fazer no exterior, tem muita coisa surgindo. Se você escolher esse curso, você pode ficar lá fora, você pode voltar para o Brasil, quais são as possibilidades? Então a ideia é ajudar os alunos mais jovens a chegarem no ano de candidatura mais bem preparados. Fazemos também orientação e preparação para as provas. E para os alunos artísticos, a gente começa a orientar o que você pode fazer para desenvolver as habilidades para construir um bom portfólio lá na frente.
terceira série do ensino médio, ou para alunos que já se formaram, estão na universidade, se formaram ano passado e querem se planejar, né, esse ano para candidatar para fora. Programa de candidatura. Aqui cada aluno trabalha com uma equipe na seleção de faculdades, preparação para as provas, seguimos, orientação com os essays, redações, cuidamos, né, de toda a gestão dos applications, levantamento de prazos, pré-requisitos. Aqui a gente também faz uma orientação mais específica no portfólio, curadoria de materiais, ajudar no desenvolvimento e damos o suporte após esse aluno receber as respostas, avaliar as opções, né, depois de definir a faculdade, matrícula, moradia, alimentação. Tem toda uma equipe também que dá suporte para o aluno enquanto ele está na faculdade, imprevistos. Pô, trabalhei na faculdade ou no país, eu preciso pagar imposto de renda, então o vínculo com o estudante e a família até que se forme. Aqui um exemplo, só para vocês entenderem, né, como funciona a equipe que trabalha com cada aluno, o exemplo do Gui e o time que trabalha com ele. Ele estuda economia, está no terceiro ano lá em Harvard. Carol foi a mentora nessa fase de preparação, de orientação extracurricular e orientação profissional. Thalita, gestora da parte de application, levantamento de prazos para requisitos. Rafa, estrategista que ajuda na escolha de universidades. Temos um curso preparatório para SAT. Jamal, orientador de redações, né, que trabalha nos textos. E a gente sabe que o projeto Estudar Fora para muitos alunos pode gerar ansiedade, questionamentos, eu vou dar conta, eu vou passar, mexe com toda a família. A gente tem a Gabi Ribeiro, inclusive até entrevistei no ano passado, ela contou um pouco de como, não, mês passado, ela contou um pouco de como ela faz, né, o trabalho com os nossos alunos, mas a ideia é ela ajudar com ferramentas quando a gente percebe que tem algo extra-acadêmico atrapalhando esse estudante. E aí, quero mostrar para vocês aqui como que é feita a seleção de faculdades com a nossa equipe. Então, uma vez que o estrategista vai trabalhar e ajudar o aluno a escolher as faculdades, a gente vai conhecer muito bem esse jovem, quais são as preferências dele, o que ele planeja estudar, área de interesse, notas de prova, tipo de extracurricular que ele tem, o quanto essa família pode investir para considerar as possibilidades de bolsas. E aqui a gente usa a nossa experiência pessoal dos nossos profissionais, experiência dos nossos alunos. Então a gente contempla muito isso também, além do ranking, tá? Que aluno nosso que foi para uma faculdade que, pô, ele gostou muito e às vezes e saiu bem empregado. E aí a gente vê, né, vários alunos indo por esse caminho, nessa mesma faculdade, e de repente ela não é mais alta no ranking, mas tem uma outra aqui, que eu já tive vários alunos brasileiros que foram e não se adaptaram também. Então isso a gente também contempla bastante. E principalmente os dados dos alunos que aplicaram para cada universidade, que tipo de nota eles tinham. A gente usou isso como referência na hora que a gente vai montar a lista de um novo estudante. Quando eu apresento as opções para os alunos, resumimos os pontos mais relevantes sobre cada universidade, ranking geral, ranking na área, nota, tem bolsa, não tem, e várias informações para que esse aluno se aprofunde na pesquisa. A ideia é que cada estudante saiba muito bem por que ele está interessado em cada universidade, até porque muitas vão ter um texto que eles chamam de Why School. Então, por que você está interessado na minha universidade? E aí, o legal que eu falei lá atrás, né, ao lado de cada recomendação, colocamos quais são as chances do aluno ser aprovado, e aí a gente ajuda, né, esse aluno a ter a lista mais ambiciosa, mais precisa, e mais balanceada possível. Tá? Na questão de bolsa de estudos, que para muitas famílias que se preparam conosco, passar na faculdade somente não é suficiente, é necessário algum tipo de bolsa. Então, a gente contempla aqui, né, os tipos de bolsas possíveis. Se tem uma universidade que está acima do orçamento planejado pela família, primeira coisa que o estrategista vai ver. Essa faculdade tem bolsa? Tem algumas que não tem. Poxa, se não tem, está muito acima do orçamento, muito provável de falar, olha, talvez não seja o melhor caminho aplicar para essa faculdade, mas tem essas outras opções aqui. Se tiver bolsa, eu vou ver, bom, qual que é o tamanho de bolsa que essa universidade oferece. Nos últimos anos, qual que foi a bolsa mais alta que eu já vi, qual que foi a bolsa média, para ver também se existe uma boa chance de trazer para o teto de investimento da família. E por último, quais são os pré-requisitos que aquela faculdade exige e ver se o aluno, né, cumpre esses pré-requisitos. Então, diria que a parte de seleção de faculdades, né, provavelmente é o que a gente faz de melhor, eu vou colocar aqui, né, daqui para fora. Vou abrir para as perguntas de vocês, né, já falei bastante aqui, só já fica o meu convite para os nossos próximos eventos. Então, no dia 24, eu tenho um evento sobre o nosso programa de preparação antecipado, né? Esse programa que eu mencionei para alunos do nono, primeiro ou segundo ano do ensino médio. 2 de outubro, a gente vai falar um pouquinho o que muda você aplicar com ou sem cidadania europeia. E no dia 9, vamos falar um pouco mais sobre atividades extracurriculares. Tá? Todos os nossos eventos ficam na página de eventos daqui para fora. Para as nossas escolas, alunos de escolas parceiras que têm Universe Connection, todos depois ficam salvos também
né, na plataforma da escola. E aí, por último, eu queria fazer um convite aqui para vocês, né? Muitos pais, muitos alunos perguntam, por onde começar? Como é que eu faço, né, se eu quero estudar fora? Qual que é a primeira etapa? Faz uma avaliação de perfil aqui conosco, para quem ainda não fez. Vocês respondem algumas perguntas iniciais, notas, áreas de interesse, né, orçamento planejado. Ah, com base nessas respostas, a gente vai ter uma primeira ideia de onde vocês estão, o que que você pode evoluir. A nossa equipe dá um feedback por WhatsApp, né, com seus pontos positivos, pontos de melhora. E aí, para os alunos que quiserem se aprofundar, vocês podem também agendar uma conversa gratuita com um dos nossos especialistas, ou comigo, tem meu colega Felipe Rosário, a Letícia. E aí a ideia é a gente ir mais a fundo, né, na avaliação mesmo do perfil de vocês, a explicar, né, eu expliquei de forma bem rasa, vamos dizer assim, o nosso trabalho, mas para ir no detalhes, tem uma reunião de 45 minutos e a gente consegue se aprofundar. Tá? Tanto essa avaliação de perfil como uma primeira conversa não tem nenhum tipo de custo para as famílias, acho que elas já trazem bastante informação. Então fica o meu convite para que vocês façam, né, essa avaliação. E por último aqui, como eu falei, para quem quiser depois pedir a apresentação para o meu colega, que fica com o nosso WhatsApp, que é o Lucas, podem mandar mensagem para ele, eu vou mandar o PDF aqui, fala que se eu queria ter a apresentação, né, aqui sobre faculdades, né, de quarta-feira. Ah, sigam a gente nas redes sociais, façam uma avaliação de perfil e da minha parte é isso, vamos começar a responder as perguntas aqui. Ah, pergunta anônima. Como que funcionam as bolsas artísticas? Olha, as bolsas artísticas elas vão ser concedidas baseado na sua habilidade dentro daquela área que você está aplicando. Então, primeiro ponto, né? Para você ter uma bolsa artística, você necessariamente precisa estar indo fazer um curso vinculado à arte. Então, se você está indo estudar música, você vai ter lá uma audição que eles vão avaliar a sua habilidade na música. Se for cinema, você vai ter um portfólio, dependendo da sua área, talvez um curta-metragem. Então, é a partir dessas avaliações, né, da sua habilidade. Eu diria que, diferente das bolsas por mérito acadêmico, elas são um pouco mais difíceis da gente avaliar, porque elas são mais subjetivas. Com os alunos que se preparam conosco, o que a gente faz é ver se naquela universidade a gente já teve algum tipo de bolsa de aluno que conseguiu, e aí entender, né, dar uma olhada no seu portfólio, no seu nível artístico, para entender mais ou menos, né, onde que você está. Mas seria assim. Quais atividades extracurriculares são mais valorizadas na applications de faculdades de alto nível? Me perguntam bastante, né? Qual que é a atividade extracurricular mais valorizada? Acho que assim, é legal vocês entenderem como que as faculdades avaliam as extras. Então, mais do que a atividade em si, eles vão entender por quanto tempo você se engajou naquela atividade. Foi algo que você fez uma vez ou outra, ou teve, né, uma recorrência? Ah, qual que foi o seu grau de impacto dentro dessa atividade? Você era alguém que participava, ou você era alguém que tinha responsabilidade, sabe, que tinha um envolvimento muito grande? O quão grande foi essa atividade? Foi uma coisa pessoal só sua? Ou foi uma coisa que você, de repente, se envolveu e passou para outras pessoas da escola, ou saiu da sua escola, chegou no seu bairro, na sua cidade, no Brasil, pô, se espalhou, atingiu pessoas do mundo todo. Então, mais do que a atividade extra. E um último ponto. Tem relações com as suas áreas de interesse, com o que você almeja? Isso é algo que algumas faculdades valorizam também. Então, eu diria que esses aspectos são mais importantes do que as atividades em si. Porque eu já vi alunos, né, que fizeram as mais variadas atividades possíveis, né? Trabalhos voluntários, Olimpíada de Conhecimento, simulações da ONU, de repente fez algum tipo de projeto que implementou dentro da escola, pesquisa. Então, acho que o mais importante é fazer muito bem feito aquilo que você escolhe. E na minha experiência, os alunos que tiveram os melhores resultados foram aqueles que se envolveram e acabaram se aprofundando nas coisas que eles gostavam de fazer, né? E aí acabaram fazendo mais bem feito, tá? E parte, né, grande parte também do nosso programa de preparação é ajudar o aluno a encontrar essas possíveis atividades e, né, evoluir e ter mais destaque. A Ana Cecília Torres aqui agradeceu. Eu que agradeço, Ana, pela participação. Pergunta anônima: qual é a diferença entre estudar em uma faculdade, né, de pesquisa e uma de ensino focado? Olha, normalmente as research universities, faculdades mais voltadas para pesquisa, né, primeiro tem um investimento, né, maior nessa área, muitos
projetos voltados para a área de pesquisa, muita leitura, muito estudo, enquanto as universidades de ensino focado têm mais projetos práticos, mais empresas que recrutam lá dentro. E aí também tem que tomar cuidado, porque tem algumas universidades que são denominadas Research Universities, mas dentro da Research University tem alguns cursos focados, né, que são mais práticos. Mas eu diria que a principal diferença, né, seria essa. Quais são as vantagens e desvantagens de estudar em uma cidade grande comparado a uma cidade menor ou um campus? Bom, acho que de vantagem, né, em cidade grande, primeiro, mais opções para você ter uma vida mais agitada, coisas para você fazer além da universidade, né? Então, para muitos alunos, poxa, pessoas, isso é muito importante. Você está numa cidade mais dinâmica, que tem muita coisa acontecendo, talvez estar mais próximo, né, às empresas. De repente, você quer fazer algum tipo de estágio, às vezes você consegue fazer até durante a universidade, ou se você for ficar lá no meio do ano, você não, né, você já tem um local que você já está morando, então você está um pouco mais próximo de algumas coisas. Desvantagem, eu colocaria que às vezes morar numa cidade muito grande, né, para quem não está acostumado, para quem de repente vem de uma cidade menor aqui no Brasil, pode ser algo um pouco too much, assim, de você fala, nossa, é muito grande, para mim é mais difícil me adaptar, me sinto mais uma pessoa, né, só mais uma pessoa aqui. Ah, tem alguns locais também que você pode morar numa cidade grande, e tem algumas universidades que não tem um campus muito fixo, então que você vive muito a cidade, e aí perde-se um pouco do que muitas pessoas sonham em morar dentro, sabe, de ter aquele ambiente universitário, morar no campus, a vida universitária onde tudo ronda. Então isso pode se perder. Num campus mais isolado, para muitas pessoas sentir um pouco mais né, de segurança, você está num local menor, é, um pouco uma atenção, às vezes, se o campus é menor também, uma atenção maior um pouco dos professores, uma vida que, apesar que isso não tem tanto relação do campus ser maior ou menor, né? Isso tem mais da faculdade, ser grande ou pequena, mas ter uma vida mais presente dentro da universidade, né, onde tudo gira em torno disso, ter um senso de comunidade muito grande. Acho que essas são algumas das vantagens. E às vezes você pode até estar num campus um pouco mais isolado, mas não tão longe de uma cidade grande. Então, daqui a pouco você está a 45 minutos, uma hora, né, da cidade grande, qualquer coisa você pega e vai para lá. Então tem diversos, né, tem algumas vantagens e desvantagens. Ah, como saber se uma boa universidade, uma boa faculdade, como saber se uma faculdade tem uma boa infraestrutura para as áreas de interesse, como design de moda? Bom, para a área de design de moda, especificamente, eu acho que é legal você entender que tem dois estilos de faculdades, né? Tem algumas faculdades focadas na área artística que são exclusivamente direcionadas para as áreas artísticas. Então, alguns exemplos em moda: o Instituto Marangoni, Parsons, FIT, elas são boas universidades na área e elas têm, né, todo o foco, toda a sua concentração são em cursos artísticos. Os rankings podem ser uma excelente referência, como eu mostrei. Entender esse estilo de universidade. Tem as faculdades mais convencionais, né, que podem ter um bom curso de moda. Eu acho que na área da moda também entender que são áreas que algumas regiões, né, vão ser mais interessantes. Então, tem alguns cursos que talvez não importa tanto, né, a região que você mora, porque vão ter diversas boas oportunidades. Algumas áreas como moda vão ter alguns locais que são mais referência, né? Nova York, Milão, Paris, enfim. Então, eu iria por esses caminhos. A Ana Cecília perguntou, né, um estudante que ainda não terminou o ensino médio pode se candidatar com uma carta da escola explicando a situação e posteriormente substituir pelo official transcript? Ana, sim, é muito comum, né, que muitos dos nossos alunos que aplicam ainda não concluíram o terceirão aqui no Brasil, aplicam, né, para algumas faculdades em novembro, e você manda os seus históricos parciais, e aí depois, quando você receber, você manda o complemento. Inclusive, lá no exterior, a maioria dos alunos aplica sem ter concluído o ensino médio, ele só conclui lá em maio, né? Muitas vezes ele já foi aprovado na faculdade, está com tudo certo, ela nem concluiu o ensino médio. Então, isso pode sim, só não dá para você aplicar, né? Se você for aplicar, tipo, no segundo ano do ensino médio, por exemplo, aí ainda não faria sentido, você tem que estar, né, no ano que você vai concluir.
tem que estar na janela seguinte, né? Então você conclui para entrar na próxima janela. A Maria perguntou se a faculdade banca o custo de sair do Brasil até o país. No caso dela, seria os Estados Unidos. Maria, a gente já teve sim casos de alunos que tiveram bolsas e que, além das aulas, moradia e alimentação, bancou até os custos, né, de viagens do estudante. Normalmente, as faculdades que têm esse tipo de bolsa são aquelas que dão bolsa por necessidade financeira. Então, alguns exemplos, né? Harvard, Princeton, MIT, que tem até bolsas generosas para alunos internacionais. Qual que é o ponto, né? Claro que não é fácil de passar nas faculdades, tem esse tipo de bolsa, são bolsas muito competitivas de se conseguir. E aí parte do nosso trabalho também é até avaliar, dependendo do que você tem, se você se enquadra no perfil de aluno que vai ter chance de competir por essa bolsa. Mas para quem precisa de bolsa muito alta, que contemple tudo, as melhores oportunidades, apesar de difíceis de passar, estão, né, nas faculdades que dão bolsa por necessidade financeira baseada na renda. Deixa eu deixar aqui com vocês, pessoal. Às vezes fica mais fácil os nossos contatos aqui, vou colocar no chat. As notas consideradas no application são só do ensino médio? Porque minhas notas só ficaram boas no ensino médio. É uma pergunta anônima. Depende aqui do país e da universidade. Tem alguns países que, principalmente na Europa, que podem considerar só os últimos 2 anos ou só o último ano. Normalmente nas faculdades americanas, canadenses, é comum eles considerarem os últimos 4 anos, do nono até o terceiro ano. Ponto positivo, se você evoluiu, né, saiu de nono, no nono ano, não teve notas tão boas, mas melhorou no primeiro, no segundo, no terceiro, isso mostra maturidade, né? Então, e se você foi bem no ensino médio nos 3 anos e foi mal só no nono, teve mais notas boas do que ruins, né? E aí a gente consegue te ajudar também para calcular aproximadamente a sua média ponderada, né, na universidade, até para saber que tipo de chance, de possibilidade você teria. Se eu for para aplicar para uma faculdade, né, de User Experience de Design para um bacharelado de Ciências Aplicadas, ao invés de um bacharelado de Artes e Design, eu conseguiria uma bolsa artística? Olha, acho que a gente teria que ver exatamente a universidade, né, que tem até que consultar aqui com. Vou até anotar a sua pergunta para consultar com a nossa equipe. Normalmente, as bolsas artísticas são concedidas mais nas universidades artísticas, né? Então, acho que teria muito que ver aqui se esse curso seria numa faculdade artística ou numa convencional. Muito menos comum ter bolsa artística em faculdade convencional. Tá? Aí, geralmente, é mais por mérito acadêmico. Mas não tenho 100% de certeza. Então, depois, se quiser, entre em contato com a gente aqui no WhatsApp, que eu verifico com a nossa equipe. Existe um limite de renda financeira para a bolsa com necessidade? Na verdade, eles fazem um cálculo, né, que vai contemplar diversos fatores. O primeiro e o principal é a renda do pai e da mãe daquele estudante, mas não é só isso que é contemplado. Eles vão entender patrimônio, obviamente não a casa que você mora, mas outros possíveis bens que vocês têm, investimentos, quantidade de filhos e dependentes que aquela família tem. Então, é um conjunto de fatores, né, que eles utilizam para vocês avaliarem, para analisar se você se enquadraria ou não numa bolsa, né, de renda. E o documento que você preenche chama CSS Profile, um documento bem complexo que tem que ser preenchido, e que a gente orienta aqui os nossos alunos. A Maria perguntou como calcular o GPA. Eles consideram do nono até o terceiro ano? Sim, Maria, eles consideram os três. E eu vou recomendar no nosso site. Se você entrar no site daqui para fora, a gente tem diversos materiais e um deles é uma calculadora de GPA, que você consegue fazer esse cálculo. Eles vão avaliar, além da sua nota, né, de cada matéria, a carga horária também tem um peso. Então, matérias com carga horária mais alta têm um peso maior do que algumas que têm uma carga horária mais baixa. Caso a gente não tenha mais nenhuma dúvida, queria primeiro agradecer a todos, né? Muita gente. Chegou mais um aqui. A pergunta bem legal. Posso começar uma universidade, né, aqui no Brasil, enquanto eu estou esperando para fazer uma faculdade fora? Sim, você pode. Eu tenho, né, muitos alunos que aplicam para as faculdades no exterior, em paralelo, prestam os vestibulares nas faculdades brasileiras. O início do curso no exterior é em agosto, depois do ano que você se formou aqui.
Então tem muita gente que passa na faculdade aqui, começa a cursar fevereiro, né, a faculdade no Brasil, saem os resultados no exterior, março, abril, normalmente você tem até maio para fazer a matrícula, aí você visita, conhece e toma uma decisão mais tranquila. Então isso é muito, muito, muito comum. Outro caso são alunos que já estão, né, fazem de repente um ano de universidade aqui e depois eles querem se transferir para uma universidade fora. Aí na hora que você for aplicar para a faculdade, você tem que aplicar como transferente. E aqui cada país vai ter uma política para alguns locais, né, por exemplo, no Reino Unido, que tem muitas universidades que o nosso currículo brasileiro, por si só, não nos prepara para aplicar direto, você tem que passar por um ano preparatório que se chama Foundation. Fazer um ano de faculdade aqui, em alguns casos, pode até ajudar e, e você não precisar desse Foundation, então pode ser positivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem muita universidade que tem mais vagas ou bolsas de estudos para alunos calouros, que estão começando do zero. E aí ser transferente pode, né, dificultar um pouquinho, não que seja impeditivo, mas pode dificultar um pouquinho. Mas resumindo, pode sim fazer uma faculdade brasileira antes de ir para fora. Bom, pessoal, queria muito agradecer. Deixa eu mesmo. Como faço a inscrição da prova do TOEFL? Você vai entrar nesse site aqui. E nesse site da ETS você consegue fazer sua inscrição. Importante para quem for escrever para o TOEFL, tem alguns TOEFLs que, né, disponíveis, o IBT, o ITP, o Home Edition. O TOEFL mais bem aceito pelas universidades, que mais, né, é aceito, é o TOEFL IBT, que é eles chamam de Internet Based. Você faz num centro, mas é no computador. Então, se você tiver essas opções e puder escolher, escolhe o TOEFL IBT. Tá? Qual a melhor opção? Fazer o TOEFL ou Cambridge? Pergunta da Isa. Eu diria assim que, pensando de uma forma global, tem mais universidades que aceitam o TOEFL do que o Cambridge, mas nos últimos anos tem aumentado muito o número de faculdades em diferentes países que aceitam várias provas. Então, por exemplo, Canadá, se você está mirando no Canadá, putz, a maioria das faculdades, quase todas, aceitam TOEFL, Cambridge, IELTS, Duolingo, qualquer uma das provas. Se a gente for falar dos Estados Unidos, aí com certeza eu falaria o TOEFL. Mas ponto super relevante, eu tenho muitos alunos de colégios parceiros que o colégio prepara para o Cambridge ou que fez uma escola de inglês que prepara para o Cambridge. Se você já fez os seus testes, sabendo o nível que você está no Cambridge, mas você precisa fazer o TOEFL, você não vai precisar fazer um cursinho, você vai estar pronta para essa prova. É, e aí é só ver, né, dependendo do que você tem em mente, dos países, qual prova é mais abrangente. Mas, em linhas gerais, eu colocaria o TOEFL, principalmente se você quer Estados Unidos. Pergunta anônima. Uma das provas basta na aplicação ou tem que ter várias? TOEFL, Cambridge? Normalmente, uma das provas basta. Mas, assim, pode acontecer em alguns casos de você precisar fazer mais de uma. Eu vou dar um exemplo. O Duolingo é uma prova que cresceu bastante nos últimos anos. É, ela é bem popular entre os nossos alunos. Primeiro que ela é mais barata do que o TOEFL. Você consegue fazer de casa. Não tem taxa de envio para pagar depois. Então ela acaba fazendo o projeto ficar mais acessível. É, muitas universidades começaram a aceitar o Duolingo, mas não são todas. Então pode acontecer daqui a pouco de você montar a sua lista de universidades e, putz, eu tenho duas aqui que eu quero muito que não aceitam essa prova e aí faz sentido fazer uma segunda. Um outro exemplo. Para o Reino Unido, a prova IELTS e o KVI, né, é uma prova importante para você tirar o seu visto estudantil do Reino Unido. Não é nem para ser aprovado na faculdade, né? Muitas faculdades aceitam Cambridge, que é inclusive de lá, né? Até algumas aceitam TOEFL também. Mas para tirar o visto é importante fazer o IELTS e o KVI. E aí, eu já vi alguns alunos que não estavam mirando no Reino Unido inicialmente, depois decidiram e acabaram né, precisando fazer esse processo depois, ou essa prova depois, lá na frente. Sou aluno da Mapleberry e vou possuir um diploma da Niels Bruegg, no Canadá, além do brasileiro. Isso é algum facilitador durante o processo de aplicação? Consigo algum desconto com isso? Bom, você tem um duplo diploma, né, seja ele canadense, americano. Imagine que no processo seletivo, é um processo, né, super seletivo, e que toda vantagem, todo o currículo adicional e que mostra para o Admission Officer que você está mais bem preparado para os desafios, isso ele vai contar e vai somar. Tá? Então, isso ele pode te ajudar, assim, no processo. Muita cautela de, né, eu tenho duplo diploma, então, sei lá, não vou estudar para o brasileiro de forma alguma, eles vão avaliar os dois, tá? Então, só cuidado quanto a isso. Em relação aos descontos, ah,
teria que ver, aí eu já não. É até legal você ver com o próprio pessoal da MapleBear se tem algum desconto específico com alguma universidade por ter o diploma do estado. Essa eu já não tenho certeza. Inclusive, vou até anotar aqui para perguntar. Quem faz o SAT precisa do exame de proficiência em inglês? A Ana Cecília aqui perguntou. Ana, existem algumas universidades que, se você tira, né, uma determinada nota na parte do inglês do SAT, eles podem falar: olha, aqui você tirou 600 no inglês, não precisa fazer o teste de proficiência. Mas são só algumas. Tem muitas que vão pedir. Então, na minha experiência, um aluno que está, né, mirando em faculdades fora e vai ter um leque razoável de opções, é muito raro que todas isentem você, né, de fazer o teste de proficiência, seja pelo SAT ou fez outro tipo de currículo. Tá? Então, o mais seguro é melhor fazer o teste de proficiência e de repente não precisar lá na frente do que deixar para a última hora e aí ter que fazer na correria, sabe? Então, provavelmente você vai acabar, pelo menos em alguma faculdade, precisando, mas algumas podem isentar. Bom, pessoal, chegamos aqui a 1 hora, né, de evento. Queria muito agradecer todas as dúvidas, o engajamento de todos, muitas perguntas. Legal ver vocês aqui super interessados sobre esse tema. Mais uma vez, fico com o convite, façam a nossa avaliação de perfil, participem dos próximos eventos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que tenham gostado bastante e nos vemos aí nos próximos eventos. Um abraço, uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.